aí, seja bem-vindo, colega da saúde. Eu sou o Dr. Leonardo Blume, médico anestesista. Eu sou a doutora Patrícia Câmara, cirurgiã oncológica. E esse é o podcast Sinapse. Esse podcast foi feito para você que é profissional da saúde e está se aventurando pela comunicação. E principalmente quem está com dificuldade de começar a sua comunicação no digital. Isso aí, o digital, aquilo que está pegando para todo mundo agora, que está bombando. E, na verdade, é uma habilidade que você tem a obrigação, o dever moral de se dedicar para crescer nisso daí. Não adianta não fazer isso e daqui a 2 anos estar reclamando, né, Paty? Perfeito. E, principalmente, é um mecanismo de difundir mais rapidamente, de chegar mais rapidamente em todo mundo que você precisa passar sua mensagem. Se você que é profissional da saúde está incomodado de ver um monte de gente que não sabe o que está falando na internet, mas ao mesmo tempo você não está assumindo a responsabilidade de começar a criar o teu próprio conteúdo, você que sabe, o que você acha que mais prende, assim? Eu acredito que muitos colegas, assim, às vezes não quer compartilhar a informação que ele tem, mas ele fica muito bravo se o outro compartilhar a informação que ele não quer que seja compartilhada. Será que existe isso também? Eu acho que sim, mas é muito menos, acredito. Tem sim gente querendo guardar o pulo do gato, né? Sim, cada profissional tem o seu pulo do gato, né? Mas existem maneiras de você continuar compartilhando e você não deixar que os verdadeiros impostores que estão por aí em todo lugar na internet estejam sendo aqueles que ocupam o lugar da comunicação. E principalmente porque o nível que a gente tem que passar para os pacientes, para os clientes, é um nível muito mais superficial, né? A gente não precisa passar o pulo do gato, não que você não possa, né? Mas, geralmente, o pulo do gato é para outro colega. Então, quando a gente está transmitindo para o público, para os pacientes, a gente é uma linguagem muito mais simples, né? E, é claro, você também pode transmitir para colegas. O teu público podem ser colegas também. Isso é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente vai passar para você os pulos do gato de comunicação de várias outras áreas. Eu tendo lidado muitos anos em áreas de criativo, eu aprendi com o tempo que pessoas que são criativas, elas não têm nenhum problema em compartilhar aquilo que elas produziram. Porque quanto mais você retém daquilo que você produziu, menos HD livre você tem na cabeça, menos espaço para aprender e criar novas coisas você tem, porque você está guardando aquilo lá de trás como se o tesouro fosse aquilo que você já tem. E, na verdade, eu acredito que o tesouro seja aquilo que você ainda não tem. Então, quando você libera espaço da informação que você já tem hoje, você passa essa responsabilidade do saber para outras pessoas que estão ouvindo e abre espaço para novos estudos, nesse caso, que não é da criatividade. Mas acho que essa criatividade tem um paralelo lindo com essa nossa parte de estudar as coisas que estão acontecendo agora. E também tem a situação de que quando você comunica, a gente começa a destravar e tudo que tem aquela sequência de como você aprende e grava tudo que você vai falando, né? E toda vez que você ensina, você aprende muito mais. O nível, né? mais alto de aprendizado é quando você consegue organizar de forma a conseguir explicar para alguém. Com certeza. Isso aí acho que é uma maravilhosa introdução para esse podcast que você vai estar compartilhando com os teus colegas, vai passar adiante e não vai guardar só para você. Eu acho que até pessoas que não são exatamente da saúde vão se beneficiar demais de seguir esse canal do Sinapse. É isso aí. E a gente vai começar a falar, então, sobre as principais dificuldades que as pessoas têm e na área da saúde e talvez principalmente os médicos. Eu acho que essas dificuldades são muito, muito frequentes exatamente pelo medo de errar. Sim, medo de errar. É lógico, o médico tem que ter medo de errar. Médico que não tem medo de errar, ele é um perigo, né? Assim como eu acabo extravasando minha criatividade em outras áreas, porque medicina não é um lugar exatamente para você ser criativo, né? Você não tem que inventar coisas, a gente tem protocolos, tem tudo isso daí, mas acho que os principais medos que o médico, que às vezes se acha muito exclusivo naquilo que ele tem, ou o profissional da saúde em geral, né? A gente acaba não percebendo que esses são intrínsecos humanos, que eles conectam todas as pessoas. Na verdade, se você pegar medo, insegurança e fracassos, por exemplo, isso daí ele é comum a todo mundo. Ele não é só a quem está no nosso meio, vestindo os nossos sapatos ou a nossa luva cirúrgica dentro do que está fazendo. Então, tudo isso ele é interconectado. O medo, que é
tanto o medo da sobrevivência quanto o medo da reputação, de você falar alguma coisa errada. Cara, nem se preocupe, porque o que você está falando hoje, a medicina ela é uma ciência de verdades passageiras, transitórias. Então, o que você está falando hoje, talvez daqui a algum tempo aquilo já tenha mudado. E na comunicação, não tanto. A comunicação, ela sempre está nisso daí, mas hoje a gente tem a maré da internet, que cada momento ela é diferente. Então, a tua comunicação precisa mudar conforme a cultura da internet está mudando. E acho que o medo que a gente quer ter, tipo, de não perder a reputação que a gente precisa ter como médico, precisa ter. Você que é médico ou que é qualquer outro profissional da saúde, o primeiro valor que a gente tem é da reputação. E é isso que às vezes a gente tem receio quando vê algum outro colega falando na internet. Eu já cansei de ver, e eu lembro de um colega super sênior da nossa região que começou meio que por acidente a fazer um canal de TikTok por causa da secretária dele. A secretária falou, vamos fazer um canal de TikTok. E aquilo lá decolou. Nossa, tipo... Viralizou. E eu acho que em uma semana ele tinha 1,5 milhão de seguidores em uma semana. E daí a gente viu todo o movimento local para abafar aquilo ali. Tipo, usando medo, culpa e vergonha. Que eu acho que esses são os 3 intrínsecos humanos que bloqueiam a gente daquilo ali. Eu cheguei para ele e falei, eu lembro que falei, você tá com uma mina de ouro na mão. Porque ele não tinha feito nada de errado. Não tinha nada de errado. Era só algo novo. Ele fez trends, né? Ele não tava nem falando em medicina em si, mas dava pra ver que ele tava ocupando um personagem que não existia no TikTok, nem sei se existe ainda, que é, tipo, o médico com uma cara de senhorzinho querido. Cara, tipo, olha que perfil que perfil maravilhoso pra explorar dentro daquilo ali, né? Tipo, já não é aquele médico que dá aquela síndrome do jaleco branco, né? Tipo, não dá um medo. E é perfeito para ele, já entrando nesse assunto, porque é algo natural dele. A pessoa é assim. Então, você não precisa nem montar um personagem. É só você colocar a sua personalidade e expor isso da sua maneira. Então, por isso que fica tão natural e por isso que conecta. E daí é aquela lá que quando você começa a crescer demais, você vai ter oposição. Até entre pessoas que gostam de você. Porque, às vezes, a pessoa que gosta de você, ele não quer que você cresça muito, porque senão ele vai perder o contato contigo. E, às vezes, o fato de você crescer, você força quem tá junto, fala, ou você cresce junto, ou eu não vou te aguardar. E, cara, isso gera culpa. Tipo, você já viu gente ter culpa de sucesso? Existe um conceito que é a culpa do sobrevivente. Isso daí é aplicado, por exemplo, a sobrevivente de acidentes, de grandes catástrofes. Ou uma pessoa que esteja ali, por exemplo, dentro de um pool de pacientes de câncer que eles estão ali conhecendo um ao outro e, de repente, um falece, outro óbito, outro está internado. Eu acho que tem isso muito nos militares, né? E daí aquele que sobrevive, ele não fez nada de mal para ninguém, mas ele carrega uma culpa do sobrevivente. Então, o sucesso, ele pode gerar em si mesmo uma sensação de fracasso. É contraintuitivo. Mas eu acho que a culpa dá para entender melhor do que o fracasso. Não, ele gera essa culpa que ela leva a um fracasso inerente ao sucesso. Que você está mudando, você está... acho que uma das perguntas básicas que tem para isso, você acredita que pessoas mudam? Eu acredito. Então, tem gente que fala que não, e com toda a convicção, e com várias... E com todo uma ideia sua própria de que de que pessoas não mudam. Na verdade, tipo, isso está muito mais na experiência interna. Pessoas que não mudam acreditam que pessoas não mudam. Isso. Por que eu acredito? Porque eu já mudei muito. Então, não tem como duvidar disso. Sucesso te faz mudar. Então, o medo, insegurança e fracasso, esses 3 que a gente escolheu falar, eles estão dentro disso. E a autoconfiança, que é uma das palavras do momento, de você ver o que é isso, como é que eu posso ser autoconfiante, mas não ser narcisista. Acho que no momento que você começa a ser narcisista, você perde a conexão com a audiência. A audiência percebe narcisismo em você e você perde isso. Cara, você vê, tipo, algumas das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço são narcisistas. Tipo, grandes empresários são super narcisistas, às vezes. Cara, e você vê como que isso é um ingrediente que leva até o sucesso. De verdade. A autoconfiança alavanca, né? E aí, às vezes, as pessoas têm
uma dosinha extra. Eu fico vendo isso daí, conversando entre outros grupos que eu também converso sobre comunicação, liderança, como que você consegue ter autoconfiança sem narcisismo. Eu acho que isso é um grande segredo que a gente precisa fazer de maneira intencional e ver dentro daquilo ali, porque se você estiver sendo bem sucedido, algumas pessoas vão te rotular de narcisista. É quase inevitável. E só você vai saber se você está sendo ou não, mas isso com muita honestidade, olhando para si próprio, com as intenções que tem. E se você tiver o privilégio de ter amigos com intimidade no qual você possa falar sobre isso, você está salvo. Então, várias pessoas já comentaram até comigo, né? Porque eu sou meio... Eu iniciei um movimento aqui na nossa região, né? E aí eu já ouvi, geralmente é alguém que falou com alguém e a pessoa veio comentar comigo, né? Porque não falam pra mim. Então, tá se achando, quer aparecer, enfim. Mas eu já tive vários níveis de hater já. Já tive colegas entrando também para questionar. Mas o que vai te dando autoconfiança no processo é quando você vai fazendo as coisas e você pode fazer em qualquer velocidade, você pode fazer devagarinho ou você pode se jogar. Eu sou meio do se joga, né? Cirurgião é meio vai ou racha. Mas você pode ir mais devagarinho. E o que te dá autoconfiança? É cada pequena vitória, na verdade. Então, a primeira vez que tu faz uma live é pavoroso de medo de começar, mas quando sai, tu olha, nossa, que legal. Quando você perde o medo da live, lá pela 10ª ou 20ª, você perde o medo e daí o negócio começa a fluir, isso dá autoconfiança. Mas as coisas só vão ficando mais fáceis conforme tu pratica. E o importante é começar. Eu estou super nervosa aqui hoje, porque eu só participei de podcast. É o primeiro podcast nosso. Yes! Então, eu estou super nervosa. E eu sei que daqui no 10º episódio vai estar tranquilo. Mas, até lá, a gente tem que bater de frente com medo, na insegurança. E é isso aí. Isso daí que eu vejo, às vezes, dentro do tipo de público que a gente estratifica, né? Você precisa selecionar com quem você está falando. Não tem jeito. Não tem, você tentar falar com todo mundo, você não fala com ninguém, no fim das contas. A gente está acostumado a ouvir de pessoas falando em congressos, por exemplo. Às vezes eu vejo assim, eu vejo criança pequena, minha filha, às vezes eu vejo ela se identifica com coisas que ela já viu. Quando a gente era criança, na nossa geração, o sonho de menina era ser professora ou apresentadora de programa infantil, porque era o que a gente assistia. Hoje, se falar com uma criança, jamais ela vai falar que ela quer ser apresentadora de programa infantil, que não tem Xuxa mais, né? Ela não vê isso daí. Então, às vezes, o médico ele tem essa ideia de ter como nicho outros médicos. Cara, o Renato, que é anestesista, ele é fantástico, assim, ele fala com anestesistas. E é legal que ele começou falando com anestesista e de repente puxou um nicho que ele não imaginava, que eram anestesistas veterinários. Cara, Perfeito. Eu acho que ele foi o cara que mais ajudou anestesistas veterinários no Brasil. Que ele estava passando, conceitos do dia a dia da anestesia humana e eles começaram a usar na veterinária. Lógico que eles aprendem, tem congresso. Na veterinária é mais fácil de você acelerar a medicina do que na medicina humana, que é cheia de regras, né? Assim, até a própria odonto, que lida também com o ser humano, os níveis de segurança em pesquisa e coisas assim são mais baixos, e a odonto, nossa, eles estão num foguete subindo em qualidade de materiais, técnicas, eles conseguem crescer muito mais do que a gente. É muito mais fácil testar. Testar, até porque, talvez a gente também tenha travas demais. A gente pode pensar nisso, né? Não tem como ter segurança demais, mas, enfim, quando ela te bloqueia, ela está atrapalhando. Mas, então, eu acredito que a gente está numa geração que os médicos precisam aprender a conversar com o público em geral. Às vezes você precisa, a cada momento, entender e escolher o seu público. Mas, sim, na verdade, independente, quando você está na internet, online, você está falando
com o público que você acha, que você escolheu, mas está todo mundo te vendo, né? Então, mas quando você quer mudar de público mesmo, às vezes você tem que mudar de canal para um canal específico. Por exemplo, né? Eu há 5 anos no Instagram falando com o público final, com paciente, com familiar de pacientes. É uma linguagem, é um assunto. E agora a gente está mudando um pouco o público e agora é outro Instagram, é outra linguagem, é outro assunto. Então, sim, está todo mundo vendo, o paciente vai me ver também, do mesmo jeito que quando eu estou falando para paciente, tem médico lá também, mas a linguagem e o assunto são diferentes. Sim, é cultura de cada ambiente, né? Você está navegando por ambientes diferentes. Isso daí eu lembro que já até me orientaram de fazer, tipo, ter páginas específicas para outras coisas. Eu apostei, tipo, no menor trabalho e misturar vida pessoal com vida artística, com vida médica, tudo no mesmo, assim. Dá menos seguidores. Também dá menos trabalho, né? Mas quando a gente está fazendo um trabalho desse, que a gente pretende profissionalizar muito mais, porque agora a maneira que a gente vê que a gente pode ajudar outras pessoas é tão maior do que a gente via antes, e a urgência e necessidade que tem de preparar colegas, estimular colegas, motivar colegas e, por fim, desafiar. Eu acho que esse daí é um ponto importante. Desafiar os médicos a ocuparem esse espaço da comunicação, ao invés de reclamarem tanto de terem outros fazendo, e na verdade você celebrar aqueles outros, eles estão fazendo também, né? E aproveitar aquilo ali como motivação e desafio para que isso aconteça. É perfeito. Então, é uma dor muito grande que a gente vê, principalmente dos super especialistas, é a pessoa acreditar que ela sabe muito de um assunto e tem alguém, às vezes um recém-formado, não tão especialista, né, com uma formação não tão profunda e destruindo o alcance. Só que realmente, geralmente, as informações, às vezes, dessa pessoa que não tem tanta experiência, às vezes não é a informação mais precisa, mais confiável. Às vezes a informação está atualizada, né? Você pega um cara mais velho, às vezes, nem sempre ele está assumindo a responsabilidade de se auto-atualizar. Isso é perfeito. Porém... Se você, geralmente, isso é polêmico eu vou falar, mas geralmente, se tu pegar 2 especialistas, mas aí já são 2 especialistas, né? Os mais novos tendem a estar mais atualizados do que os mais velhos. Isso não é regra, claro, o mais velho pode estar sempre se atualizando. Agora, se você pega, por exemplo, uma especialidade muito profunda, muito complexa, é muito difícil que um recém-formado consiga passar informações de tão boa qualidade quanto o especialista atualizado. A informação pode ser que não, mas a comunicação pode ser melhor. Geralmente. Né? Mas o mais velho, uma coisa que ele sempre vai ter a mais do que o mais novo é histórias para contar. Perfeito. Se ele souber pegar as histórias e transformar as histórias em informação, porque daí, quando você posiciona como história, a audiência ele vai tentar se procurar naquela história. É engraçado, a gente comunica como se os outros estivessem interessados no que a gente fala. No fundo, ninguém está interessado no que eu tenho a falar. A pessoa está interessada nela mesma e talvez, se ela se encontrar naquela história que eu estou falando, ela vai se conectar com aquilo que eu estou falando. Ela vai se interessar na história que ela acha que pode ajudar ela. Sim, isso é natural humano, que é o que busca, né? E até quem se interessa pelo que você está falando, se ele não estiver se interessando com algo que vai mudar para ele, não vai mudar em nada. Se alguém ouve o que a gente fala e não aplica naquilo que está fazendo. Então, a maneira de você contar as histórias, eu acho que isso que é uma das grandes coisas que pode fazer pulo do gato para médicos que estão ali. É uma coisa que no Vencendo o Câncer se faz bastante, isso é legal. E eu tento fazer isso daí, por exemplo, em cesarianas, quando eu estou fazendo, e eu tento fazer uma super produção naquilo ali. Realmente, eu vou filmar um Reels daquela gestante que está ali e contar a história da cesariana dela. É um storytelling, tem cortes daqui, cortes ali, e vai fazendo aquilo ali progressivo. Entrada na sala, lógico que tem cortes que eu posso perder, ou cortes que, se eu for filmar, vai ter, tipo, algum sangue, ou alguém que não queria aparecer e está ali na sala. Né? Tipo, como que eu não posso perder a confiança das pessoas que não querem aparecer num vídeo? Então, ela tem que saber que eu sou um cara que realmente corta todas as cenas de alguém que não quer aparecer. E ela pode trabalhar tranquilamente dentro daquilo ali, eu não perco a confiança. Mas o importante naquilo ali é ter um storytelling. Então, eu tenho
eu tô contando as histórias. Você pega os caras mais velhos, não é só história de paciente, é história sobre como lidar com colegas no dia a dia, trabalhando com camaradagem, como você lidar com concorrentes de uma maneira digna e gentil, e você se colocando acima daquela ali, né? Às vezes você deixa o outro colega que está tentando te atingir, ele se autodestruir naquilo ali que ele está fazendo. Ou você conseguir realmente superar aquilo tudo, chegar num outro nível, que é você se aproximar com amizade e camaradagem daquele que é concorrente e entender que ele também te projeta para cima, se ele estiver fazendo um bom trabalho. E as histórias, o storytelling é o que conecta com o teu público. Tanto histórias de seus pacientes quanto as suas histórias, né? As suas, principalmente. Comunicar com empatia. Empatia é a melhor coisa que tem. Comunicação, uma coisa que eu aprendo bastante com o meu mentor de comunicação, o Erin McManus, o nome dele. E ele fala que comunicação é você conectar essências. Isso vai fundo, isso vai profundo. Tem vários níveis, você passar informação também é comunicar. Mas tem um conceito que se usa no teatro, que é quebrar a quarta parede, né? Então você pensa, o auditório do teatro aqui, ele tem a parede do fundo, tem as duas outras aqui, e existe uma parede entre ele e a audiência. Existe um momento que você consegue quebrar essa parede. E de alguma maneira, você leva em última instância o nível da comunicação e fazer com que a tua audiência, aquele que está te ouvindo, ele comece a conversar consigo próprio. E ali você fez a principal atuação para mim no comunicador, que é fazer com que a pessoa chegue naquele... Você não promove mudança em ninguém, tipo, dando uma bronca. A não ser que você tenha uma empatia muito grande naquilo ali. Mas as mudanças que as pessoas fazem é quando elas conversam consigo próprias e chegam à conclusão superior daquilo ali. Aí você está transmitindo uma essência. Não é nem a informação, são frequências. É muito mais profundo do que isso. Você está lidando mais fundo do que a gente imagina que seja empatia. Eu acho que o storytelling ele pode chegar nisso daí. E a compartilhamento de informações, não. Mas são dois nichos diferentes. Tem pessoas que vão compartilhar informações e vão se limitar a isso, porque ele é muito bom em compartilhar informações. Isso pode ser muito técnico e as pessoas vão se conectar pelo valor da informação, mas geralmente quando você é mais humano, empático, a pessoa vai se conectar pela sua pessoa. Geralmente é uma conexão mais profunda. É engraçado que quando você vê alguém que é humano, você fala, nossa, que pessoa humana. Ou quando você vê alguém que é desumano, você fala, nossa, que pessoa desumana. E você não precisa explicar o que isso é. Todo mundo entende. E se você pedir para alguém te explicar o que é isso, ninguém vai saber falar o que é. Mas a gente vive em tempos que esse distanciamento todo que a gente passou lá atrás e que a gente acaba tendo às vezes no dia a dia, o nosso ser, nosso ego, nosso eu, ele precisa encontrar pessoas humanas, de alguma maneira. E quando ele encontra pessoas humanas dentro de áreas específicas, super especialistas, que ele não esperava encontrar, aquilo ali ativa uma conexão entre audiência e comunicador que acho que mais nada é capaz de conectar. A gente vem de uma geração que as pessoas buscam médicos que têm resultado, principalmente em oncologia. Com certeza. Na oncologia, ele quer achar o cara que tem o melhor resultado de todos, o colega que mais pode ajudar. Isso daí é marketing. Né? Se você tem os melhores resultados e ninguém sabe, não adianta para nada. Não vai reclamar daquele que tem resultados piores que os teus, mas comunica melhor. Né? Puxando o gancho do storytelling aqui para os meus pacientes, para os meus seguidores, né, os pacientes com câncer, eles têm muito a situação da falta de escolha em frente ao medo e à insegurança. Então, todos eles têm muito medo, muita insegurança quando é feito o diagnóstico e tem que iniciar o tratamento. Mas eles não têm a escolha. Então, escolha tem, né? Vai com medo mesmo, né? Para começar a quimioterapia, tem muito medo, e para cirurgia, então, nem se fala. Mas é que a gente fala, não tem escolha, eles vão com medo mesmo. E a gente também tem que... eles só recebem o benefício por ir com medo mesmo. E a gente tem a escolha, mas a gente também só vai receber o benefício se for com medo mesmo. Isso ali tudo são as histórias que contam para si próprio, né? Ele vai vendo aquilo ali. Eu espero que ele realmente tenha mais medo de não operar, de não entrar no tratamento do que o medo do tratamento. Tipo, é diferente de pular um trampolim, coisa assim, né? É diferente, é um outro tipo. O trampolim, se você não pular, você não tem medo. Então, esse daí, se você fica, você tem medo, né?
E todas essas são histórias que as pessoas contam para si mesmas. Eu gosto muito de ver dessas histórias, por exemplo, no branding, quando a gente estava sentando, que a gente chegou até o branding Synapse, né? Que passou por tantas palavras. Cara, brainstorm tem desse negócio, né? Tipo, brainstorm tem que ter um monte de ideia ruim. Se não tivesse ideia ruim, não é brainstorm. Né? Você já está pisando com muito cuidado. Não, você vai selecionar depois, né? E a gente viu como era importante ter uma marca que significasse uma atitude. Uma marca que já fosse um chamado para ação, né? Um call to action, que a gente chama na internet, né? Tipo, que ela já está mobilizando alguém a alguma coisa. E a gente tentando ver, pô, como é que a gente fala alguma coisa que o pessoal da saúde vai se conectar com a marca. Então, sinapse é uma palavra que quem é da saúde identifica instantaneamente. Lógico que alguém da escola, alguma coisa assim, vai saber do sinapse. Mas, como a gente está falando sobre comunicação, o sinap -C, né? Tipo, que conecte-se, né? Conecte-se, tipo, eu acho que era uma das palavras que a gente tinha até sugerido naquilo ali, né? Mas, cara, tipo, não dava uma marca, não marcava aquilo ali, né? Então, quando a gente viu, pô, era isso, saúde, conectar, o que se conecta são os cérebros na prática, né? Tipo, o meu cérebro com o teu cérebro, com quem tá ouvindo, com quem ele recomendou. E assim que as ideias viajam, né? Os memes, né? Antes o meme ser da internet, o meme já era um conceito grego, né? É como se fosse o gene. O gene, ele é aquele pedacinho do DNA. O meme é aquele pedacinho de ideia, né, que infecta uma ideia, que infecta outra ideia, e que a gente pode comunicar ideias que valem a pena ser comunicadas. Então, todo sentimento que um paciente tem, por exemplo, ele precisa de um backstory. Para você manter um sentimento que você tem, ele ser estruturado, ser sólido e ele se firmar em você, você precisa contar uma história na qual esse sentimento se faz significativo, que é quase a definição de narrativa, né? Narrativa é uma maneira de você manter um sentimento numa massa de pessoas. Então, você precisa ter aquela história sendo contada, e contada, e contada, e contada, né? Então, uma mentira também precisa ser contada, contada, contada e contada, até ela virar uma verdade para a turma. Mas isso são a maneira que a gente atribui significado no storytelling e faz uma branding de marca, que nem você colocou no Vencendo o Câncer, que é o teu brand, é quem você é, um alter ego seu, e uma maneira de você se conectar com pessoas. Quanto que isso daí já te atraiu de pessoas? Seu nome, Vencendo o Câncer. A gente está ali com mais de 77 mil seguidores. No momento, né? No momento. E realmente é uma marca que conecta muito com quem está passando por isso. Tanto os pacientes quanto os familiares, os cuidadores, né? Porque eles também estão vencendo o câncer com as pessoas que eles amam também. O que você acha de marketing de conteúdo educativo que tem nisso, né? Que, por exemplo, a própria marca sugere conexões com as coisas, assim, né? A minha cabeça, que é um monte de fio desencapado, né? Tipo, ela já começa a conectar tudo com tudo, mas eu preciso dessa estrutura para que outras pessoas conectem com rapidez, assim, se sugerindo alguma coisa, tanto no educativo, que seria informações, aquilo ali, mas eu adoro esse educativo subliminar, onde você deixa a pessoa conectar no tempo dela, na velocidade dela, no tempo, como é que ela faz. Então, o Vencendo o Câncer, digamos assim, a marca surgiu com a intenção de um marketing educativo, exatamente levar informação clara, de confiança para quem estava precisando. E os conteúdos são muito voltados para o marketing educativo, mas ao longo dos 5 anos, né, já virou marketing de relacionamento. Então, hoje eu não tenho simplesmente seguidores, né? Tenho pessoas eu tenho verdadeiros fãs ali que estão comigo há 3 anos e não soltam. Quando você pega uma pessoa oncológica que está contigo há 3 anos, a maioria já terminou o seu período de tratamento, de dúvidas. Ela está ali já porque gosta de você, gosta de te ouvir. Uau! E eu tenho alguns fãs, assim, né? Já são pessoas que, quando alguém discorda de mim num conteúdo, eles próprios já me defendem. Então, esse relacionamento a longo prazo que eu já construí nos 5 anos, né, vai se fortificando quanto mais da minha personalidade eu acho que eu imprimo na marca, que é a tranquilidade, fazer o que eu falo. Então, tipo, eu falo para comer com saúde, para fazer exercício físico. E aí eu mostro no meu dia a dia o que eu faço, o que eu falo, né?
Isso conecta muito com eles. Quando eu falo de espiritualidade, eu mostro também que isso é importante para mim. Então, o meu dia a dia, pessoal, profissional, tudo de família, conecta muito no marketing de relacionamento que eu venho construindo, que hoje não é só educativo, já é a longo prazo, ele aprofunda muito. Nisso daí que pega, acho que o terceiro desses 3 grandes bloqueios que a gente separou aqui de medo, insegurança e fracasso, o fracasso, para mim, ele é um grande aliado, assim, mas levou muito tempo para eu ter ele como meu amigo, né? Então, justamente porque boa parte das pessoas no fracasso, ela trava, ela para. Eu não consigo fazer. E hoje eu amo andar com pessoas que falharam várias vezes antes de dar certo, assim, né? E, cara, como fica pobre de histórias a vida da pessoa que tudo deu certo, assim, né? Tipo, o que você vê em pacientes teus, assim, tipo, pacientes que não deu certo o tratamento? E ele, ao invés de ele ser um paciente curado, agora ele paliativou. E ele continua em contato, sai do contato. O que você vê dessa chave de relacionamento? Então, quanto mais difícil, mais contato, na verdade, né? Quanto mais dificuldade, mais contato. Então, quando alguma coisa falha, recidiva, e principalmente paliativa, aí mesmo que eles se aproximam. E é muito interessante a visão de um paciente que tem apoio nesse momento é muito diferente da visão de quem se sente sozinho, na verdade, de quem não tem a quem se aproximar, na verdade. E com relação à área da saúde, primeiro que a gente já, quando fala de performance e liderança, né, a gente sabe que as pessoas, os grandes líderes e milionários, não são pessoas que não fracassaram, né? São pessoas que levantaram, saíram do fracasso várias vezes. Porque você não consegue chegar longe sem errar. Aí é que está o detalhe. É quando você consegue meio que se perdoar e passar por cima e não ficar chorando as mágoas do fracasso. Os grandes vencedores de tudo, até em torneios, por exemplo, jogam tênis. E o tênis é um esporte em que a pessoa, o primeiro do mundo, ele vive perdendo. Hoje, mesmo sendo o primeiro do mundo, ele vai perder vários jogos. Então, aí você vê que o melhor não é o que não erra. O melhor é o que volta e volta e volta. E arruma e melhora. Essa daí é a própria insegurança de querer não fracassar. No fundo, tipo, tem muita gente protegendo a nossa arrogância, assim, né? De achar que a gente é o resultado que tem e em vez de pensar que, na verdade, a gente não é nada disso. A gente está sempre se tornando alguém. A gente não é ninguém. Quem que você é agora? Não tem como. Você não é ninguém. Você está se tornando alguém. E o fracasso, para mim, ele é um grande termômetro dentro disso, né? Não estou dizendo que você não tem que ficar chateado quando fracassa. Claro que tem, senão isso não te mobiliza, né? Mas, normalmente, é a vergonha que trava no fracasso. Né? A insegurança, ela está muito mais na culpa. Né? Não quero carregar essa culpa. E ele sempre cai nesses 3 intrínsecos humanos de medo, culpa e vergonha. Ele sempre está dentro desses 3, assim. O que eu vejo... A necessidade não só de resiliência, mas de coragem de continuar as coisas. Só que essas 2, elas só vão mobilizar o quanto de criatividade você tiver. A criatividade está limitada à coragem que você tem. Você tá cheio de gente cheia de ideias. Né? É engraçado como que as pessoas querem se apegar às ideias e achar que direito autoral é quem teve ideia e não quem fez a coisa, nem quem colocou para funcionar, né? Eu sei disso, meu passado é cheio disso daí. Quanta coisa de música que eu compus e não gravei. Porque eu achava que ia ter um momento melhor. Porque, não, tinha que ter um produtor melhor. Já tinha que ter uma turnê programada para poder fazer aquilo lá. E daí não passava para ninguém gravar também, porque eu queria gravar. Tá, essas ideias ficaram no passado, tá? E daí? Isso daí... A criatividade só aparece para as outras pessoas, né? Você consegue mostrar a criatividade fazendo. Sim, o portfólio é a prova da criatividade, né? Você não tem portfólio, você não tem prova da criatividade.
E o que mais tem por aí, pessoas com ótimas ideias sem coragem de tirar do papel. Sim. Então, esses dois lados que vai para mim entre criatividade e marketing, né? A criatividade, ela é um fim em si próprio, né? Tem gente que acha que criatividade é marketing. Não. Marketing é a maneira que negócios são fechados, né? A maneira que um paciente escolhe você, independente da distância que esteja no país até você. Isso é marketing. Criatividade é a maneira que você comprova a coragem que você tem. Muito profundo isso. Então, esse portfólio de você entregar a criatividade, isso daí demonstra quem você é, de verdade. Até onde você iria, até onde você se expõe, ou que risco você corre para fazer algo novo. Perfeito, porque tudo que é criativo é novo. E você precisa de coragem para testar algo novo. A gente quer coisas já testadas, né? Eu quero saber qual que é o protocolo para tal coisa, qual que é o guideline, né? Adoro guideline. Não, medicina é guideline, mas todo o resto a gente quer um guideline para como fazer internet. Ou você acha que simplesmente contratando uma agência tal, ele vai fazer bombar a tua página, que vai bombar a tua clínica. Talvez isso seja melhor do que não fazer nada, com certeza. Isso, exatamente. Né? Porque qualquer coisa que você estiver fazendo vai ser melhor do que nada. Agora, é muito diferente você contratar... existe uma diferença grande entre você contratar uma equipe para te ajudar, aí sim. Agora, se você contratar alguém para fazer para você, não vai ter a sua cara, não vai ter a sua personalidade, a sua marca não vai ter a sua personalidade. Você entregou para alguém, mas isso naquele anseio de... Tá, e se der errado, quem que eu coloco a culpa? Né? Isso é insegurança. Né? Ele tá dentro medo, culpa e vergonha. Ele não sai dessa trinca. Né? Ele tá sempre nesses três. Então, mesmo tendo uma agência, mesmo tendo quem tá fazendo aquilo ali, você tem que se certificar que aquilo reflete quem você é. E não só a persona que venderia mais do que você mesmo. Cara, como é que eu consigo conviver comigo mesmo se o meu publicitário me convence de que quem eu sou não é o bastante para vender? Eu não consigo conviver comigo mesmo. Ele fala, você tem que ser um outro personagem. Não, eu sei que pode existir hábitos que precisam ser melhores ou uma postura que precisa ser mais profissional ou qualquer outra coisa disso daí. Mas simplesmente ficar naquilo lá, peraí, nós vamos criar um outro personagem que vende mais do que você. Não, peraí, então me transforme nesse personagem. Eu quero ser ele. Eu não quero que isso seja aquilo que aparece na internet, produzido por uma agência que nem me conhece de verdade, mas que é melhor do que não fazer nada. Né? Então, criatividade ela vai estar naquilo ali. Eu vou estar com a agência, mas eu vou estar em contato com eles. Eu vou falar sobre o que eu quero. Eles não vão simplesmente pegar a minha página e transformar em mais uma página de consultório igualzinho, com uma pergunta ali na frente. E se não sei o quê? E a doença tal? E fazer aquela postura. Lógico. Quando você está começando na criatividade, você vai ecoar outras vozes primeiro. Você vai copiar alguns. Esse é o processo. Modelar, né? No começo é copiar mesmo, sabe? É antropofagia, né? Você vai pegar aquilo ali que está sendo feito, antes de pegar aquilo ali, a trend. Cara, isso é um percurso. Algumas pessoas conseguem dar o bypass nisso daí e já entrar na frente. Mas, cara, você fazer isso é fazer alguma coisa. Quantas coisas você errou? Cara, quem não erra não vai pra frente. Não existe isso, não tem. Então, quem não erra não conserta. Ele quer uma agência para poder culpar alguém quando deu errado e não ser ele, né? A gente tem muita... Médicos são muito metódicos. E tem... Faz parte, né? E tem muita... Como você falou lá no começo, né? Tem muita preocupação com a sua imagem. E tem que ter. Tem que ter. Mas você fazer uma coisa diferente. Se expor, que na verdade é só isso. É se expor, mas é de uma maneira diferente. Desde que você mantenha a sua personalidade, não vai estragar a sua imagem. É só expor para mais pessoas. É isso daí. Eu acho que é sobre isso que o Sinapse quer falar, né? A gente quer compartilhar experiências que a gente já teve. A gente quer pegar a experiência de outras pessoas que estão assistindo e compartilhar com a gente e falar. E a gente realmente conseguir colocar toda a classe da saúde, não só a classe médica, de jeito nenhum. Eu acho que existe uma linguagem da saúde como um todo, hoje em dia, e que a gente precisa entender. E bons profissionais
serem motivados pelo que a gente fizer, porque outras pessoas que seguirem a gente fizerem, olha que legal, conseguem enxergar isso, eu já enxergo lá na frente outras coisas. Então, a gente consegue mobilizar pessoas, ativar a criatividade. Eu acredito plenamente que todo mundo é criativo. Isso daí... eu já aprendi que você não deve entrar no finalzinho do podcast com um assunto novo, mas eu acho que não é novo, eu já estava falando dele ali antes, né? Então, a criatividade, ela é sobre você fazer aquilo que já está dentro de você. Perfeito. E você realmente entender que você tem uma personalidade hoje, mas você está sempre se tornando alguém. Então, você produzir é um caminho para você se tornar alguém. É lógico que pessoas que te conheciam no passado, eles vão achar que você é aquela pessoa ainda. Mas, na verdade, não é. Você tem que entender. Pessoas que não te acompanharam por um período, elas vão achar que, na verdade, você é uma outra pessoa e está com essa personalidade de fachada. Não, você é essa nova pessoa. E aquilo ali faz parte da tua história. Tá tudo bem, tá tudo legal. Então, isso acelera o processo de maturidade dos médicos, isso ou de qualquer profissional da saúde, né? Ele acelera você se expondo, você construir melhor, colocar à prova a si mesmo e testar a tua resiliência, testar até onde você consegue chegar naquilo e comunicar com diferentes públicos e não só com o público médico. A comunicação é progressiva, você testando diferentes métodos de comunicação, diferentes canais de comunicação, você vai passar por um desenvolvimento pessoal mesmo. E a nossa personalidade está sempre em transformação, isso que eu quis dizer. A gente está sempre melhorando pessoalmente, a gente está sempre em evolução. E a gente quer trazer para vocês a comunicação e técnicas também de... Interpessoais, né? Isso. É a mudança dentro do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento interpessoal. É isso que a gente forma uma comunidade, né? É isso aí, comunicação clara, assertiva, para público-alvo e com foco também em desenvolvimento pessoal, performance, liderança. Então, é isso que a gente está querendo trazer aqui. É isso que a gente vai trazer para vocês no Sinapse. É isso aí, Sinapse, conecte-se, desenvolva o teu próprio cérebro, faça as tuas conexões serem melhores, faça a conexão tua com as outras pessoas ser melhor e desenvolva, abranja isso daí. E tudo que não for ocupado pelas pessoas que querem o bem vai ser ocupado por aqueles que querem o mal, sem pedir favor para ninguém, sem pedir autorização para ninguém. Não espere por autorização para fazer as coisas certas. Saia, grave, se exponha, fale com a gente, entre em contato e vamos fortalecer um ao outro. Traga sua mensagem para o mundo.